Pessoal, nós vamos dar sequência no estudo do livro Saúde Mental da coleção Pinga Fogo. Nós estamos na oitava parte da obra, Transtornos Alimentares, na pergunta 66. E nesse recorte, em que é questionada a explicação espiritual para o transtorno alimentar, que orientação da família que viva muito de perto o drama causado por ele. Nós estamos fazendo um estudo dos recortes capítulo 10 e 2 do livro Autodescobrimento, uma busca interior, em que Joana ela está fazendo uma orientação conosco acerca desse assunto, onde estamos no subrecorte Perda pela Morte, que fica no capítulo 10, Conteúdos Perturbadores. Profunda e dilaceradora é a aflição que decorre da perda de pessoas queridas mediante o fenômeno biológico da morte. Essa dor, no entanto, é decorrente, entre outro fator, de atavismo psicológico, filosófico, religioso, que não educou o indivíduo a considerar natural como é a ocorrência que faz parte do processo orgânico pelo qual a vida se expressa. Então, a benfeitora começa trazendo que é profundo e dilacerador, a aflição decorrente da perda da pessoa querida, mediante o desencarne. No entanto, essa dor decorre, entre outros fatores, de atavismo psicológico, religioso, filosófico, que não educa o indivíduo a considerar natural, como é ocorrência que faz parte do processo orgânico pelo qual a vida se expressa. A própria conceituação de morte como fim é frágil, insustentável, porque nada se aniquila. Morto não tem interrompido o fluxo existencial. Transfere-se de faixa vibratória, desloca-se temporariamente, mas não se aniquila. Continua a viver, comunica-se com aquele que ficou na Terra, estabelece novo liame de intercâmbio, aguarda afeto e o recebe por sua vez quando desencarna. E é nesse sentido que não há interrupção do fluxo existencial. Portanto, significa a continuidade da vida, comunicação com quem ficou na Terra, estabelecimento de novo liame intercambial, aguardando afeto e recebendo por sua vez quando desencarna. Ademais, o próprio verbo perder nessa conceituação encontra-se totalmente deslocado. Pessoa não pode deixar de prosseguir perdendo-se, no sentido de coisa que deixa o seu possuidor e desaparece. Ninguém pertence a outrem e somente se perde o que não se tem. Então, ela vai trazer acerca do engano quando usamos o verbo perder nessa conceituação por estar deslocado. Pessoa não pode deixar de prosseguir perdendo-se, no sentido de coisa que deixa o seu possuidor e desaparece. Ninguém pertence a outrem, somente se perde o que não se tem. E é nesse sentido que ela explica que dor aceba que acompanha a morte do ente querido possui alta carga de emoção desequilibrada que explode extemporânea, com caráter autopunitivo, não afetivo. Então, essa questão mostra para nós que a pessoa que viva essa explosão desequilibrante está numa condição inoportuna que vem inesperado, com caráter autopunitivo e não afetivo. Quando isso está associado a uma acerbação dessa dor. Por esse motivo que a alta carga de emoção desarmonizada vai significar algo que não traz de afeto, mas de autopunição, de culpa. Às vezes a pessoa não era atendida como merecia enquanto no corpo, e ao morrer, aquele que se descobre em falta autossuplicia-se, fazendo quadro de revolta, desesperação, depressão. Então ela explica que o indivíduo, ao perceber que está numa falta com o que desencarnou, ele se autossuplicia, faz quadro de desespero,
depressão, revolta, noutra ocasião, projeção de conflito retido, espoca, gerando maior soma de desequilíbrio. Então, ela vai dizer que o indivíduo pode projetar um conflito retido, fazendo espocação, que vai gerar maior sinergia de desequilíbrio. Então, mostra que alguma condição irregular que está retida, isso poderá vir a espocar, a explodir, e isso significa que a pessoa vai, então, experimentar maior soma de desarmonização. Por isso que o recomendado é a gente resolver, enquanto é tempo, nossas questões com o outro, doando no limiar o nosso contributo para o bem daquele que romageia conosco na encarnação terrícola, visto que do momento que soar a partida dele ou nossa, nós precisaremos aceitar aquilo que tivermos conseguido realizar até ali. Porque mesmo que no astral a pessoa continue o seu processo de burilamento, ela vai olhar para trás e perceber naquele período que ela teve encarnada se ela conseguiu fazer o contributo verter na direção do outro ou não. Portanto, não será a culpa que vai resolver, mas precisará do arrependimento para que ela venha reencontrar aquela situação e possa fazer melhor. Porque então a experiência expiatória, que começa com arrependimento, resgate, cura, que é quando a gente repara, vai funcionar. E isso significa que, na maioria das oportunidades, no entanto, é o sentimento natural de saudade, de ausência, de ternura, que fere aquele que fica martirizando. É justo que o sofredor da separação chorar a ausência, interrogar em silêncio como se encontrará na nova situação ser amado. Então, a questão da justeza, do sofrimento, da dor da separação, choro pela ausência, interrogação em silêncio como se encontrará na nova situação ser amado. No entanto, desesperação não se justifica por não equacionar nem preencher o vazio que permanece. E a questão do desespero não justifica na circunstância que for, pelo fato de não levar à equação adequada do momento que estamos discernindo. Também não preencherá o vazio que permanece, e inclusive as situações que nós vivemos acabam sendo um testemunho alto ou baixo para quem nos observa. Porque a todo momento há encarnado e desencarnado nos observando, nos assistindo. Como nós agimos perante determinada situação, qual orientação mental que a gente faz, nossa escolha, se conseguimos nos manter serenos e sustentando o ideal impoluto, mesmo numa situação desafiadora, colapsante, porque é nesse momento que vão ser aferidos a resistência, a força moral, a resiliência do ser. É por esse motivo que nas situações em que a maioria colapsa por algum tipo de queixa, desespero, revolta, aquele que consegue sustentar paciência, acolhimento, bondade, esse indivíduo, ele deixa um testemunho alto para aquele que está do lado, seja desencarnado ou encarnado. E isso significa que do momento que a pessoa desespera, ela perde a oportunidade de deixar um exemplo positivo. Isso não se justificará, inclusive porque o desespero não equaciona nem preenche o vazio remanescente. Extravasar a dor mediante recordação feliz, orvalhada de lágrima, reviver episódio marcante com ternura, repartir a ver com o necessitado em sua memória, envolvê-lo em oração e crescer intimamente, são recursos valiosos para liberar a mágoa decorrente da morte. Então, ela vai explicar que o extravasamento da dor, mediante uma recordação feliz, em que
é feito orvalhamento de lágrima, revivescência de episódio marcante com ternura, repartição de haver com necessitado em sua memória, inclusive uma obra boa em memória do ente falecido, envolvê-lo em prece e crescer intimamente, são recursos valiosos que vai liberar a mágoa decorrente da morte. Inclusive, isso significa que nós temos um vazio que vai acontecer com o desencarne de um ente querido, mas que nós poderemos fazer a canalização adequada, que vai nos levar a uma harmonização maior e a uma felicitação consciencial. Porque a melhor maneira de ajudar o ente falecido é nos transformarmos para melhor, é fazermos uma obra útil na memória dele. É a forma como nós temos de fazer elevação por essa montanha. Porque se a pessoa ela se considera fadada ao fracasso e se percebe hecatombada, ela não só perde a insância de transmitir um exemplo nobre para o ente falecido e para quem está do seu lado, como ela acaba, a partir dessa vivência, fazendo um prejuízo para aquele que desencarnou. Inclusive até mesmo referente a genitores. Porque o fato de alguém ser filho de outro nessa encarnação significa que em existências pregressas, esse que hoje é filho pode ter sido pai, pode ter sido um irmão, um tutor. Portanto, o que diferencia um membro do outro numa família é a trajetória evolutiva, a envergadura moral que cada qual traz. Então, pode acontecer de uma filha ser a mãe da sua genitora, onde essa pode estar no vício do álcool, em situação irregular financeira, em algum trabalho infeliz. E essa filha é que vai auxiliando essa genitora para evitar agravamento da situação dela debitosa e vai dando suporte moral e espiritual para ela. Portanto, cada qual que perceba o contributo que pode dar, precisará fazer isso, porque nós somos chamados a encontrar os membros do nosso clã consanguíneo, inclusive os genitores, com esse coração que acolhe e oferece o seu melhor. Inclusive porque não sabemos o que o espírito desse genitor já viveu até ali, aquilo que ele traz de fraqueza. E pode ser que nós já estivemos acompanhando esse espírito antes e, portanto, tenhamos alguma condição de dar o nosso contributo. Então, até mesmo quando acontece o desencarne, seja de um filho, de um pai, aquele que fica e consegue se reestruturar e se manter harmonizado no testemunho do bem, ele se torna parte de um movimento que fortalece quem foi, que pacifica. E esse espírito, então, pode seguir sua romagem pacificado, e com isso essa tranquilidade acontece, tanto entre os que ficaram quanto entre aqueles que foram. Por esse motivo, que significa um despertamento consciencial que a gente vai acontecendo. Inclusive em desastre coletivo, como nós tivemos um caso da Venezuela recentemente, em que milhares de pessoas vieram a falecer no terremoto, dentre aqueles que ficaram feridos, os desaparecidos. E isso mostra que pode soar um momento para aquela pessoa, mas também para um grupo de conhecidos, de consanguíneos. Quanto mais
eu estiver preparada para lidar com essas situações e me manter harmonizada na fé, na observação, na vigilância, prece, eu me torno um esteio baluártico de amparo para aqueles que foram e que ficaram. E isso significa um contributo que eu posso oferecer, porque se eu desespero, desmorono e adoeço com a situação, é um a menos para ajudar e um a mais para ser ajudado, porque alguém vai ter que vir ajudar os que estão precisando pelo que tinha acontecido e a mim pela maneira como eu lidei com o ocorrido. É por esse motivo que o nosso testemunho nobre, ele vai fazendo obras positivas por onde passa. Aquele que nos vê, aquele que recebe a nossa energia, o nosso pensamento positivo, o nosso sentimento elevado, o nosso verbo dignificador, a nossa utilidade. Ele vai sendo encharcado com essa vibração boa e vai usar isso para o seu prosseguimento nobre. É por esse motivo que a Joana ela vai explicar que quase sempre se faz interrogações lógicas nessa situação, como por que ele, por que eu? Mas, como todos são mortais no equipamento orgânico e o número de óbitos é expressivo, cada vez alcançando aquele ou esse indivíduo, alguém do seu grupo popular, que faz parte, virá a ser um acontecimento, porque é inevitável o decesso orgânico, o momento em que seremos chamados para o retorno no astral, onde responderemos perante o tribunal do além, na nossa própria consciência, do nosso feito e não feito. Pela própria lei de probabilidade, chega a vez de todos, um a um, ou coletivamente. É inevitável. A dor da separação física prolonga-se por largo período de tempo. A princípio é traumatizadora, mostrando-se mais pungente com o transcorrer do dia. Então, essa dor de separar fisicamente se prolonga por um período largo de tempo, a princípio traumatizadora, mostra-se mais pungente com o transcorrer do dia. No entanto, digerida pela esperança de reencontrar, de comunicar e graças ao afeto preservado, torna-se luarizada, suavizando-se e conservando somente sinal da gratidão por se haver fruído a presença querida. Então, a esperança de reencontrar digere, também de comunicar, graças ao afeto preservado, torna-se luarizada, luarizadora, suaviza e conserva somente sinal da gratidão por haver fluído da presença querida. Então, a gente passa a ser capaz de viver o agradecimento pelo tempo que pudemos estar juntos, pelo que de bom foi vivido, realizado, por podermos, naquele período, termos contribuído de alguma forma com o outro e recebermos dele ajuda também. Então, a gente passa a olhar o que teve de bom, o que pôde ser vivido de positivo. E isso vai nos dando condição de seguir, continuando a ser contributo na vida do outro. Evitar, pois, depressão e seu mal ante a morte de alguém afeiçoado é prova amorosa, por quem partiu e não pode ser culpado de haver viajado, sem consulta prévia ou anuência, conduzido pela vida o retorno à origem, para onde todos seguirão. Então, significa que nós precisaremos evitar essa aflição, o tormento, a depressão e seus males, sair dessa vibração, desse ioiô. Ante a morte de alguém afeiçoado, será prova de amor por quem partiu, e não poderá ser culpado de haver viajado, sem anuência ou consulta prévia, por ter sido conduzido pela vida para retornar à origem, para onde todos seguiremos. No subsequente, a benfeitora ela vai trazer da amargura. Então, ela começa a dizer que outro aspecto perturbador no comportamento psicológico do indivíduo é a presença da amargura, um agente de transtorno depressivo. Então, aqui ela está trazendo, e nós estamos situando no estudo que
temos realizado do transtorno alimentar, bulimia, anorexia, o que mais mata no mundo, enquanto um transtorno que acomete mormente adolescente, isso significa que alguns aspectos acontecem na vida mental dessa adolescente e que leva ela a um comprometimento da sua autoestima e, portanto, ela se percebe incapacitada de se achar digna, de receber uma nutrição, um aporte oxigênico, de um repouso adequado, de um metabolismo orgânico. E essa é uma questão delicada, porque o nosso organismo, ele percebe aquilo que nós estamos entregando para ele. Do momento que eu me deixe levar por insatisfação mórbida, por revolta, por angústia, desespero, o meu implemento físico, ele registra, ele absorve isso de algum porte, com reverberação. Inclusive porque nós somos o que pensamos e o que nutrimos mentalmente. Se a pessoa baixa o seu teor de autoestima periculosamente, ela vai ter dificuldade de sustentar o bem para si mesma. E isso significa algum tipo de bloqueio, interceptação em energia nobre para si própria. Por esse motivo que a pessoa vai passar a ter fragmentação de personalidade, autopunição, autolesão, culpa, em que inclusive ela começa a ter uma ojeriza de si mesma, uma dificuldade com a sua imagem. E a pessoa chegada nesse ponto, ela está numa condição perigosa, porque aquilo que ela vê do lado vai ser considerado por ela melhor do que ela, pela comparação mórbida que a baixa autoestima faz acontecer na pessoa. Então ela não consegue sustentar sobre a auto-amorização. Ela percebe esse tipo de danificação nessa circuitaria emotiva e com isso ela fica hipersensibilizada àquilo que está do lado, que vai confirmar a baixa autoestima, o imerecimento de ser amada que ela está vivendo por não se considerar digna do amor. E, portanto, isso vai criando uma cadeia perigosa que vai dilapidando o patrimônio espiritual, psíquico do ser. Porque isso vai gerar comprometimento neuronal, onde o indivíduo ele começa a ter morte de neurônio, ele acaba não tendo condição de fazer um acompanhamento com a situação do seu organismo que vive, porque está colapsado. E isso vai significando comprometimentos que pode trazer irreversibilidade. E a pessoa não se acompanha, não está atenta para o que ela precisa fazer para modificar esse estado de coisa. E é um perigo, porque quando ela conseguir retomar esse fio da meada, pode ser que ela já esteja com alguma lesão orgânica sem volta. E que, portanto, vai significar algum tipo de prejuízo para o seu trabalho, para a sua energia, a sua vibração. E é nesse sentido que, mesmo a pessoa que missionariamente tem algum tipo de alteração orgânica, a sua envergadura moral vai dando para ela a condição de lidar com isso e prosseguir com sabedoria. Mas para uma pessoa que se deixou levar por uma invigilância e o autodesamor toma conta e domina o ser, isso poderá significar um atraso em que, mesmo que não retroajamos, mas a pessoa ela não se ocupa do seu propósito de vida pela dilapidação do patrimônio da circuitaria orgânica que aconteceu. Inclusive, ela pode se inaptar, porque ela veio com determinada preparação para aquele trabalho e o que ela está vivendo acaba solapando
essa perspectiva e o indivíduo fica desfalcado, sem recurso para poder se empenhar no que houver acordado no astral. É por esse motivo que é um processo delicado, perigoso, que pede a nossa cautela, porque no caso da anorexia, em que a adolescente ela percebe essa alteração mental e não consegue se alimentar, acha que está com peso inadequado, mesmo estando magra, e vai se envolvendo com esse tipo de ilusão pelo quadro que ela está, isso vai significando, inclusive, o prejuízo no desenvolvimento dessa jovem. E, portanto, tem a ver também com perfeccionismo, uma obsessividade, uma ansiedade, uma baixa autoestima, que compromete o esforço da pessoa. Por isso que ela precisa heroicamente tomar o comando do que está acontecendo na sua mente e procurar a ajuda que precisa. Porque do momento que ela percebe que não está dando conta por si mesma de restaurar esse padrão de amorosidade e de pacificação interior, de leveza, de autoacolhimento, autoperdão, ela precisa ir em busca de recurso, como a espiritualidade, que vai ser a base, o atendimento profissional. Ela precisa descobrir maneiras de ser ajudada, e aquele que estiver perto vai precisar dar o seu contributo, porque a pessoa nesse estado, ela não conseguirá sozinha buscar os recursos que ela precisa nesse momento. Ela vai precisar de alguém para acompanhá-la. Por esse motivo que a anorexia nervosa é um transtorno grave com risco alto de mortalidade, principalmente por complicação cardiovascular, suicídio e insuficiência renal. Então, o tratamento deverá ser multidisciplinar, incluindo acompanhamento médico, suporte psicológico, reabilitação nutricional, visando recuperação mental e física do paciente. Então, vai ser comum a presença de depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, distorção da imagem corporal, que poderá exigir tratamento psiquiátrico prolongado. A percepção distorcida do corpo, obsessão com peso, pode levar à dificuldade de interação e alienação social. Portanto, isso significa uma questão delicada, porque, chegado aqui, essa jovem precisa de auxílio urgente para que, a partir da espiritualidade, do evangelho no lar diário, que a gente marca um horário com Jesus, coloca um copo de água para fluidificar, para ler um trecho do evangelho segundo o Espiritismo, em que a pessoa faz esse momento bendito, o passe à distância, a leitura edificante, ou um vídeo instrutivo, recursos que a pessoa pode buscar para ajudar ela a ocupar bonosamente o seu tempo e ter condições de ir se reerguendo. Porque Jesus ele traz um discurso que inclui, que perdoa, que promove o ser. Então, essa adolescente, ao travar contato com a vibração, com a moral do Cristo, ela vai tendo mais força para se incluir de novo, para se amar, para se acreditar digna de receber amor. Ela vai se envolvendo nessa blandícia amorosa, porque a vibração do Cristo vai tirando ela do poço da baixa autoestima que ela caiu. E isso significa que nessa condição desavisada, vai caber a nós um movimento de retorno, o quanto antes. Porque a pessoa que passa a acreditar que é digna da caridade, do amparo, de se ajudar,
de se amparar, de caminhar consigo mesma, se dignificando, ela vai tendo uma percepção que vai se modificando de si mesma. E ela vai conseguindo sair da vibração de privilégio, recompensa, punição, que é ilusória. O que acontece é o retorno daquilo que realizo, em que colho de acordo com o que tiver sementado, a cada um segundo sua obra. Por esse motivo que esse contato com Jesus vai dando condição para a pessoa realizar essa obra em si mesma, que é um movimento contínuo, heróico, sustentante, em que a pessoa vai realizando essa autoequilibração sobre o próprio pé, para que ela tenha condição de fazer esse avanço. E por isso que a pessoa precisa confiar em si mesma, em Deus, porque a dúvida, como Emmanuel explica para nós, em Fonte Viva, isso acaba levando a uma coagulação infeliz da nossa mente, em que a pessoa dilapida o próprio recurso por não confiar em si mesma e acaba desmoronando de vez. E é um risco que nós corremos, porque o nosso processo de burilamento, ele implica uma série de sugestões que vêm de dentro e de fora para nos desestimular no nosso processo de reforma moral, para que a gente acredite que já está no chão, que não vai adiantar tentar alguma coisa por nós mesmos, para que nós acreditemos que a porta se fechou, que o caos já está instalado, que não vai haver uma saída para a nossa situação, que a pessoa ela precisará se conformar com o colapso, com a fragmentação da personalidade, com a derrota moral. Então, isso são sugestões obsessoras e também que vêm da nossa sombra, quando a gente não confia na gente mesmo, que tenta nos fracassar, nos fazer parar no nosso processo. E nós vamos estar a braço com isso a todo momento, pelo nosso estágio ainda difícil, delicado que nós estamos. E por isso encarnados num órbita de prova e de expiação. Porque mesmo a gente estando fazendo a transição planetária para a órbita de regeneração, estamos francamente, nós podemos iniciar o processo de autorredenção, de autorregeneração, mas para isso eu preciso conseguir vencer um maremoto de sugestões infelizes que tentam me colapsar a todo momento e me fazer acreditar que eu sou fracassada, que eu não terei remissão, que eu não vou conseguir edificar recurso. E o indivíduo acaba acreditando que precisa se conformar com a derrota, com um chã da sua situação, em que ele fica esmagado, como marionete na mão de obsessor, e se acreditando incapaz de fomentar heroicamente recurso para sair disso. E essa condição não é verdade. Cada um tem recurso desde que a sua vontade decida por isso. Porque o que acontece é a decisão, a disciplina, o heroísmo, a vontade que a pessoa edifica para realizar o que precisa. E é nesse sentido que a partir do momento que a pessoa decide por esse tipo de edificação, ela vai conseguindo viver vibratoriamente heroísmo, vontade ao máximo, disciplina nobre, onde ela vai tendo condição de fazer a movimentação que precisa e de perseverar nisso. Porque continuará a chegar sugestão para nós, falando sobre a nossa queda, a não solução da nossa situação, de que não há como confiar em nós mesmos, porque a gente retorna com deslize, com desar,
E isso vai tentando insuflar em nós uma desconfiança de nós próprios, uma autopunição, um autodesar, em que a pessoa passa a se culpar e a frustrar o movimento que ela poderia fazer de autorredenção. Porque redenção é o indivíduo com ele mesmo. É aquilo que a pessoa movimenta para receber essa energia do alto a partir do esforço que ela tem em transformar a sua mente, o seu espírito, a sua emoção. Porque nós temos essas instâncias do psíquico, o espiritual, do emotivo e do orgânico que trabalham conversando um com o outro. Não há como isolar uma instância da outra. Aquilo que eu viver mentalmente vai impactar meu espírito, minha emoção, meu físico, e cada uma dessas instâncias impactarão umas às outras. Portanto, o movimento em que a pessoa vai tendo condição de autorredencionar-se significa remir a si mesmo de fragmentação, de desconfiança, de desestruturação da personalidade, em que a pessoa ela vai conseguindo colar pedaços de si mesma e ir fazendo o fortalecimento de uma sabedoria, de uma resiliência nova, uma força moral inaudita, em que ela vai, então, fomentando e concretizando isso. É por esse motivo que, chegado aqui, o indivíduo ele vai conseguindo fomentar a pureza, uma atenção, foco no mais infeliz. Ele vai conseguir aparar, que significa cortar, alisar, amolar o golpe malévolo, porque já não sofrerá da mesma maneira. Portanto, ele vai golpeando autorredenção, autorregeneração. Somente a consciência edificada na fé pelo dever bem cumprido à face da lei eterna consegue sustentar-se invulnerável sob o domínio próprio. Quem sabe sacrificar-se por amor encontrará incorruptível segurança. Sirvamos ao bem acima de tudo, entretanto, evitando discussão ou agitação que o mal possa expandir-se. Que a pessoa, ela deixa de ter uma fala que instala, que consolida a queda, mas ela vai combater o bom combate, acabando a carreira guardando a fé, como exarara Paulo, dizendo do verdadeiro combate, que é aquele em que eu consigo fazer a vitória sobre mim mesma. E que significa essa autoconfiança fortalecida? Vai trazer para mim a luz acendida, a amorosidade que enraiza no meu ser. Por isso que significa, nessa lide evolutiva, a diferença entre combate e bom combate. Porque quando uma pessoa combate, visa o inimigo externo, brande arma, inventa ardil, usa astúcia, cria estratagema, por vezes saboreia a derrota do adversário em falsa alegria, ignorando que está dilapidando a si mesma. No bom combate, o indivíduo se dispõe a lutar contra si mesmo, assestando bateria de vigilância e oposição a sentimento e qualidade inferior que o deprime a alma. Combate chumba o coração do ser à crosta terrícola, em processo aflitivo de reajuste, na lei de causa e efeito. No entanto, o bom combate liberta o ser para ascensão ao plano superior. Paulo de Tarso, ao escrever a Timóteo nos últimos dias da sua experiência terrícola, nos fornece definição preciosa nesse sentido. Ele que andar em combate até o encontro pessoal com Cristo, passa a viver no bom combate, desde a hora da entrevista com o Mestre, até o caminho de Damasco, estiver em função de mundano louro, ato de dominação transitória, mas desde o instante em que Ananias o recolhe enseguecido e transtornado, entra em dolorosa subalternidade, desprezado, apedrejado, incompreendido, perseguido, encarcerado várias vezes, doente, abatido,
jamais deixara de servir à causa do bem, que abraçara com Cristo, esquecendo o mal e achaque, constrangimento, insulto, em que ele ouvida isso para prosseguir mais fortalecido. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente vencido e arrasado, sai da terra na condição de verdadeiro triunfador, com seu demônio traz para nós em palavras de vida eterna. Por esse motivo que a Joana, inclusive, ela vai trazer para nós os 12 passos nesse processo, que implica conhecimento espiritual, vontade, contato com a natureza, meditação. Ela vai trazer também virtude intrapessoal do auto-perdão, resignação, ressignificação, iluminação. E na virtude interpessoal ela traz caridade, compaixão, perdão e amor. Então mostra para nós que esses passos que a gente vai logrando realizar, isso significa uma fé em nós mesmos, que a gente vai estatuindo, a fé em Deus. Então a pessoa ela já não fica como uma folha ao vento. Ela consegue ter uma condição de autodomínio em que ela tem condições de se acompanhar, de realizar as modificações e a melhoria que precisa, mas sem deixar a dúvida interpor-se no seu relacionamento consigo mesma. E é nesse sentido que é um processo desafiador, momentos se a pessoa ela já tem dificuldade com a autoestima, se ela já traz isso pelas edificações do seu progresso, algum tipo de lesão na recepção amorosa, em que em algum momento ela se desconectou da capacidade de se achar digna disso, inclusive porque o autodesamor implica distorção de autoimagem, mas também amplifica de maneira desajustada ou faz passar despercebido situações de nós mesmos. Porque o desamor, ele nos coloca em contato com uma vibração que é ilusória, fantasiosa. Então a gente não consegue travar contato com a verdade, com a realidade. A gente distorce o que estamos vendo em nós, a nossa atuação no meio em que estamos e aquilo que acontece externamente a nós. É uma cascata de distorção, pelo fato de que o desamor ele faz esse desserviço. Por esse motivo que a pessoa, à medida que ela vai tendo condição de se amar e de trazer isso para si mesma, ela vai recebendo e vai tendo uma proporcionalidade, uma relatividade e uma equanimidade amplificada, em que se torna uma razoabilidade que vai ajudá-la a lidar com a análise que faz de si mesmo e do seu entorno, porque nós estamos nesse movimento de aparar esta, de nos corrigir. E isso significa que é uma lucidez que a pessoa vai urdindo. Porque do momento que o indivíduo esteja com algum transtorno neurótico, psicótico, ele tem perda de lucidez. No caso da psicose, acontece ruptura com a realidade, uma desconstrução da personalidade. No caso da neurose, o indivíduo ele ainda vai trazer uma condição, um grau de percepção da realidade, do que ocorre, porque ele não traz a questão da desestruturação do ego, que o transtorno psicótico acontece. Mas na neurose, o indivíduo já vai acontecer dificuldades em que ele pode estar duvidando, de maneira infeliz, da sua capacidade, o que ele pode fazer por si mesmo para se melhorar, para superar uma viciação. Porque todos nós estamos necessitados de amparo mental, da luz que promana do Cristo na nossa direção e da redenção que Jesus nos aponta o caminho. Por isso que o fato de sabermos aproveitar essa ensancha vai nos dando condição de realizar
esse autoprocesso. É por esse motivo que, por exemplo, no transtorno psicótico narcisista, esse indivíduo descontrola o outro, onde ele faz uma desconstrução de um terceiro para sobreviver, ou ele utiliza alguém para se autopromover. Então, são movimentos que mostram o risco que nós corremos de desajuste, de atropelo e de erros que podem ir recrudescendo e complicando a nossa situação. Por esse motivo, que quando a pessoa ela consegue esse contato consigo mesma, amorosamente, ela vai tendo condições de edificar uma segurança no seu relacionamento consigo mesmo, uma estabilidade. Que a pessoa ela tem condição de ter uma constância no bem. Ela consegue, ao mesmo tempo, uma habilidade que ela desenvolve para se avaliar em meio aos acontecimentos, para descobrir os pontos em que ela precisa melhorar e maneiras de fazer isso. Então, é um processo concomitante com os acontecimentos, em que a pessoa vai arguindo esse tipo de perspicácia, de aptidão mental, que é uma atitude psíquica. É por esse motivo que a Jona vai dizer que a questão da amargura é outro aspecto perturbador no comportamento psíquico do ser, que é um agente de transtorno depressivo. Pode situar-se em reminiscência inconsciente, em reencarnação pregressa, a causa da amargura, em forma de melancolia, tristeza, saudade. Ou pode encontrar-se na atual existência como efeito de trauma infante, presença de imagens do genitor dominador, efeito de castração por medo, submissão imposta, de outro conflito que remanesce como agente que lhe seja propiciador. Então, ela vai trazer para nós que a questão de reminiscência inconsciente, de reencarnação pregressa, na causa da amargura, na forma de tristeza, saudade, melancolia, ou pode estar na existência atual, como efeito de trauma infante, situações que a pessoa viveu e não diluiu, presença da imagem do genitor dominador, submissão imposta, efeito de castração pelo medo, conflito outro a remanescer como agente que lhe seja propiciador. Portanto, isso significa que um conflito pode propiciar a amargura, de acordo com a maneira como eu lido com isso. A atitude mental que eu tenha perante o ocorrido. Portanto, essa deve ser racionalizada, a fim de ser diluída. A amargura vai precisar dessa racionalização para que ela seja diluída e sua vítima recuperar a beleza, a alegria de viver e ser, tomando parte ativa na realização do meio social onde se encontra para fortalecer evolução, valor. Exercício frequente de pensamento otimista com reflexão, caminhada em bosque ou à beira-mar, auxílio fraterno em obra de ajuda moral, social, entre outros, são de excelentes resultados para liberar amargura. Então, ela mostra essa questão do exercício em que a pessoa ginastica o pensamento otimista com reflexão. Também caminhar à beira-mar, em bosque, em campo, o auxílio fraternoso na obra de ajuda moral social, vai ajudando a liberar a amargura. Igualmente, elaborar programa de autoestima, participação em labor com grupo de apoio. Então, ela traz essa questão de um programa de autoestima, de uma disciplina nesse sentido, em que o indivíduo participa em labor com grupo de apoio, torna-se estimulante para restabelecer saúde emocional do ser, livrando do azedume da sequela amargural. Então, essa questão vão levar à estimulação que restabelece saúde emotiva, livra o ser da sequela da amargura e do azedume. O ser existe para amar, amar-se e ser amado. Amor é a vibração divina que perpassa toda coisa do universo. Quem não esteja disposto a sair do labirinto do ego, que se compraz na amargura, dificilmente se ama.
amará ou será amado, por preferir ser visto pela piedade e pela compaixão, negando-se embora inconscientemente ao amor. Então, ela explica para nós que a pessoa precisa da disposição para sair do labirinto egóico, e que implica a humildade, a resiliência, que a pessoa consegue sair desse tipo de labirinto, desse ping-pong em que ela se compraz na amargura. Porque nesse estado ela não consegue se amar, ser amado ou vir a viver isso. E ela também não consegue oferecer isso para o outro, porque a maturidade vai levando a pessoa a doar, sem precisar do retorno. Portanto, se a pessoa fica nesse labirinto egóico, ela vai preferir ser vista por piedade, pela autocomiseração, compaixão, e nega-se, embora inconscientemente, ao amor. Porque é uma faixa que o indivíduo se compraz, que está ligada a orgulho, a egoísmo. Portanto, são situações nocivas que vão acontecer. Também ao sensualismo, porque a pessoa ela acaba ficando numa faixa infeliz, em que a sombra aprisionante vai acontecer. O grande fanal da vida é autorrealizar-se, autoencontro, via do qual se identifica com o seu próximo e Deus. Para se lograr cometimento, quem esteja na sombra amargural, permita-se uma fresta, por onde entre a luz a esperança e ao banhar-se com a sua claridade, não lhe resistirá o brilho, sendo vencido pela mensagem que se faz portadora. Então, ela vai trazer do fanal alto da vida, que é autoencontro, autorrealização, através do qual o ser se identifica com o seu próximo e com Deus. O logro desse cometimento, para quem esteja na sombra da amargura, precisará da permissão a si mesmo de uma fresta por onde entre a luz da esperança. Ao banhar-se com a sua claridade, não lhe resistirá o brilho, sendo assim vencido pela missiva de que se faz portadora. A amargura é vapor morbífico que se exterioriza do sentimento doentio, domina a paisagem da mente, assim como a emoção. Todo empenho para diluí-la é proposta de desafio, para quem pensa e anela por felicidade no porvir e hoje. Então, ela vai explicar aqui esse vapor morbífico, a se exteriorizar do sentimento enfermo, porque a pessoa está doente no sentimento, então ela faz a exalação dessa morbidez, dominando a paisagem psíquica como emotiva. Então acaba que a pessoa ela vê o copo pela metade. Ao invés de ter um positivismo de que está meio cheio, ela vai acreditar que está meio vazio. E a atitude otimista, proativa da nossa reforma moral, ela sempre cai para frente. Então, ela vê um copo pela metade, ela não para nisso, ela já vai para um copo que está meio cheio. A pessoa se percebe que deslizou, já levanta e vai para o próximo degrau, ela não para lamentar, para amargurar, para revolta. Ela consegue se reerguer e seguir o seu processo de transformação montanha acima. Por esse motivo que é uma atitude que pede essa autoconfiança, essa fé em Deus. Porque você perceber uma fraqueza que você tem e que te faz cair no mesmo ponto algumas vezes. Quando você tem esse tipo de autoatitude positiva, você já levanta para um degrau acima. Mesmo caindo, você faz isso para frente. Você está com uma atitude mental que te faz ir avante. Em meio ao desafio e à limitação que você traga que for. Então, isso é um condicionamento, é um hábito que a gente vai adquirindo. Isso vai nos fortalecendo, vai nos curando, vai nos lubrificando caridosamente. E vai nos dando condição de irmos sanando debilidades, de ir dissolvendo débito pela utilidade que a gente passa a acontecer, dilapidando imperfeição, que a gente vai conseguindo aparar as nossas arestas,
E a pessoa chega num ponto em que ela para o golpe do mal, mesmo que algo malévolo a encontre e a golpeie de maneira importante, ela não se deixa deter por isso. Porque o indivíduo ele vai ter na capacidade uma resistência aumentada para o sofrimento. Ele já não vai viver o sofrimento como ele vivia. Ele já vai tendo outra resistência, outra capacidade espiritual para lidar com a dor. Em que, nessa situação, ele consegue se manter feliz, em paz, numa faixa de autoajuda, de uma conduta que continua sendo positiva. Por esse motivo que a pessoa ela vai tendo a capacidade de ter uma musculatura espiritual e moral diferenciada, mais alta, que antes, perante aquela situação, ela desmoronava, hoje ela já tem recurso para se manter pacificada. Mesmo no desafio, com toda a ginástica de esforço, de golpe, de esforço próprio, de ação burilativa que ela vai precisar ter, mas ela consegue viver esse limiar feliz, pacificada, fortalecida espiritualmente. Por esse motivo que é um processo que vai significar para nós esse avanço, porque é algo que somente a pessoa pode realizar por si mesma. É uma atividade mental e uma construção que o indivíduo poderá fazer pela sua mente, pelo seu espírito. Por isso que todo empenho para diluir a amargura será a proposta de desafio para quem pensa nela por felicidade, por vindouro e hoje. Porque a pessoa ela vai tendo condição de lidar com aquilo que está vivendo e vai podendo, a partir de uma leitura da sua situação, tirar disso aprendizado, burilamento, desenvolvimento espiritual, perspicácia. É nesse sentido que o trabalho ele é árduo, mas ele é altamente compensador para nós. Porque quando a pessoa percebe que ela está conseguindo hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, ela vai experimentar uma gratidão, uma alegria imorredora. Por isso que se a pessoa, a pretexto de ser menos favorecido pelo destino, transforma-se gradativamente em campeão da preguiça e inutilidade, ela acaba fadada ao fracasso. Alguém que recebeu mais rude tarefa no orbe, se não se atemoriza à frente do outro e faz dela o seu caminho de progresso e inovação, por mais sombria seja a estrada que foste conduzido pela circunstância, o indivíduo se enriquece com o uso do esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de conta entre o servo e o Senhor. Então, se a pessoa vier a recusar o bom labor por medo, isso não servirá de justificativa. Que é aquele servo que enterrou o talento único que tinha recebido, por receio de valorizá-lo, porque como só tinha um, ele ficou com medo de não usar isso adequadamente e pelas consequências disso enterrou. Então a situação dele se fez pior. Por esse motivo que não durmamos sobre a possibilidade de fazer o melhor. O indivíduo, ao não se manter na expectativa inoperante, quando pode contribuir em favor da paz e da alegria, antecipará o bem que pode realizar, aproveitando o tempo, ofertando ao Senhor, porque ele vai ter com o que entregar para o Senhor aquele talento multiplicado. Que vai significar um uso feliz que ele fez e, portanto, ele terá isso para oferecer. No livro supracitado Fonte Viva,
Emmanuel vai trazer para nós, no capítulo 112, em que ele nos traz uma reflexão que nos remete a essa questão do nosso suor, do sangue que nós vertemos nesse processo do relacionamento conosco mesmo. Porque quando Paulo ele questionou o que farei, em Atos 22:10, milhares de companheiros se aproximam do evangelho para esse culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Um interroga, outro indaga como descansará. O rogo se multiplica, estranho, irreprovável, incompreensível. Há quem peça barato reconforto na carne, que reclame afeição indébita, suspire por negócio inconfessável, e quem exija recurso para dificultar o serviço do bem e da paz. Pergunta do apóstolo Paulo no momento justo em que se vê agraciado pela presença divina é padrão para o aprendiz e seguidor da Boa Nova. O trabalhador grande da revelação não pede transferência da terra para o céu, nem descamba para sugestão de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade, nem foge ao dever de lutar. Então, ele não faz esse descambamento para sugerir favoritismo ao seu círculo pessoal, ou pedindo transferência da terra para o céu, não roga isenção de responsabilidade, se aproxima da poltrona de luxo, nem foge ao dever do labor. Ele acolhe a sua cota de responsabilidade no que ele viveu até ali, porque começou com provação para Paulo, virou expiação, mas ele encontrou a missão. Por isso que quando ele consegue abraçar sua responsabilidade e fazer o encalço para fazer seu contato com a luta que ele prosseguiria, ele pergunta a Jesus o que faria, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia, do sangue que ele verteria. O mestre determina que o companheiro se levantasse para sementeira de luz e de amor via próprio sacrifício. E ele vai derramar perante o Cristo que saberia sofrer por amor do seu nome. Ou seja, é uma sabedoria em que a pessoa, ela não apenas sofre, ela sabe o bem sofrer, porque não adianta sofrer. Se o indivíduo se revolta, lamuria, amargura com aquilo, chuta o balde. O que vai nos ajudar é o bem sofrer. É uma atitude mental em que a pessoa vive isso amealhando o recurso moral e espiritual naquele trajeto. Porque a experiência em que o indivíduo ela passa sofrimento, mesmo que anos a fio, numa experiência expiatória árdua, como é a expiação. Se ela consegue edificar o bem sofrer, ela sai dessa experiência melhor. E ela vai antecipar um encontro com aquilo que foi expiação na forma de missão, em que ela vai poder ser útil usando isso. Por esse motivo que, quando Paulo assevera, saberei me sacrificar, sofrer por amor do seu nome. É esse sacrifício espontâneo. É esse sofrimento alto, em que a pessoa passa por aquilo entre gratidão, humildade, resiliência, resignação, pela instância de estar fazendo o seu processo de burilação, aprimoramento naquela ruela. Por esse motivo que o indivíduo ele se torna agradecido. Ele passa a viver as situações constrangedoras, desafiadoras, de agressão que receba, de dilapidação orgânica, de açoite,
de assédio espiritual, entre sorriso e felicidade por estar podendo seguir leal ao Cristo, mesmo que num momento o indivíduo chora. Mas ele tem essa vibração, dessa pacificação, de saber que prossegue fiel a Jesus. Como Maria de Magdala, que estava organicamente leprosa, depois de 30 anos cuidando de leproso. Ela percebeu que iria desencarnar. Ela faz uma viagem a pé até Éfeso para encontrar Maria e João, que moravam lá, onde Nossa Senhora e João estavam numa casinhola que ficava acima do mar, e ali tinha essa vista para esse local, e ali foi feito o atendimento por anos, em torno de 13, em que Maria ela acolhia o precisado de toda sorte, e João ele ia até Éfeso pregar para atuação apostólica, mas ele voltava no fim do dia e morava nesse local com Maria. Quando Maria de Magdala ela percebe que viria a desencarnar, ela faz essa viagem a pé e chega lá prostrada, desmaiada. Mas ela estava feliz, porque ela sabia sua lealdade a Jesus até ali. Então, no estertor daquele adoecimento derradeiro, que ia tirando pedaço do corpo, ela vê Jesus se aproximando dela e dizendo: Maria Madalena, foste fiel, amaste até o fim, vem, eu te espero aqui. Então Jesus vai dizer para ela que ela tinha amado muito, e por isso naquele momento ela tinha a graça consciencial de estar pacificada pelo dever cumprido, mesmo sob o suplício orgânico. Então a pessoa, ela pode estar na dificuldade que for. Se ela edifica essa imortalidade do dever consciencial bem cumprido, ela consegue o bem sofrer. E ela vai mostrando ao longo da sua caminhada para Jesus que ela está sabendo se sacrificar por ele. Negar a si mesma, tomar a sua cruz, ir após ele. Por esse motivo, que é uma atitude bendita, voluntária e decisiva do ser que se levanta. Que não mais como Cirineu, que foi constrangido a levar a cruz de Jesus, mas a pessoa voluntariamente abraça a sua cruz, nega a si mesma, perde a sua vida nesse mundo pela causa do Mestre, pela doação, e realiza na terra utilidade. Por esse motivo que Emmanuel vai dizer do questionamento de Paulo a Jesus por compreender o impositivo do suor que lhe cabia. Então o mestre determina que ele se levantasse para a sementeira de amor de luz via sacrifício próprio. Para aquele que foi chamado à fé, não recorra ao divino orientador suplicando privilégio, benefício, que justifique sua permanência na estagnação espiritual. Procuremos o Senhor o labor que a sua infinita bondade nos reserva, e caminharemos vitoriosos para a renovação sublime, porque nós viemos para a terra pedir trabalho para Jesus. Se ele nos deu essa cota de confiança, significa que nós somos agraciados, benditados pelo Cristo. Portanto, a atitude da pessoa de se abençoar significará o próximo passo que ela vai ser capaz de realizar. E, tendo essa confiança em si mesma, em Deus, ela vai poder fazer esse avanço vitorioso para o páramo luminífero.